Hoje nós vamos entrar propriamente no material desse curso básico aí de Teologia Reformada, que é aquele material que nós já conhecemos, e se porventura você tem aí a apostila, você pode acompanhar. Nós fizemos aí no mês de dezembro, basicamente, uma introdução, né, que não tem aqui na apostila ainda, mas que provavelmente no futuro vai ser agregado, porque nós entendemos que é essencial. Primeiro falando por que existem tantas igrejas, né? Depois falando da perspectiva da teologia, o porquê da teologia, e da importância de conhecer a doutrina, de que não tem como viver uma vida cristã sem teologia, e também sobre as marcas da igreja, o que é essencial para a igreja. Hoje, nós vamos então, como disse aí, iniciarmos a parte que está aqui na apostila, e, para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. E eu quero incentivar você também, sei que para hoje é complicado, né, mas tem gente que já tem esse costume. Mas eu gostaria de incentivar que você comprasse um marcador de texto da sua cor preferida e da sua marca preferida, que eu tenho feito isso com os adolescentes e tem sido muito, muito legal. Todos os estudos nossos, nós marcamos os textos ou os versículos que nós estamos estudando. E como nós estamos começando mais um período aí do ano, o que vai acontecer? Vai chegar lá em dezembro e você vai ver o quão maravilhoso foi e quantos textos nós de fato lemos ou trabalhamos, né? E a sua Bíblia vai estar, provavelmente, se você é frequente, totalmente marcada. Isso é importante porque nos incentiva a ler. E mesmo porque depois, quando você estiver numa devocional ou folheando a sua Bíblia, você vai ver textos que você já leu e talvez você vai voltar para aquele texto e a sua mente automaticamente vai remeter àquilo que foi dito, àquilo que foi estudado. Isso serve como uma perspectiva didática aí para você relembrando daquilo que nós temos estudado juntos. Sem falar que te dá a possibilidade, dependendo daquele versículo que falou com o seu coração, né, de uma vez marcando, sempre, toda vez abrindo a Bíblia, ele vai te chamar a sua atenção, porque vai destacar, e consequentemente você vai decorar esses versículos com maior facilidade. Tá? Então, se você tiver aí, como é a escola dominical, então a lista de material que você tem que comprar para esse ano é, o que mesmo? Um marcador de texto, tá bom? Basicamente isso, né, senhor Marcos? Aproveita, apresentei a esposa, faz uma graça, viu, Alex? Você está na rua aí, já passa na papelaria, já compra lá, e fala assim, meu bem, trouxe para você um marcador rosa para você e sei lá, verde-limão para mim. Hã? Aí a Eda tem, lá, maravilha. Tá certo? Pastor, por que você falou agora? Eu fiquei com vontade. Né? Então, ótimo, então providencia aí. Vamos lá então, irmãos, fazer essa leitura aqui, inicial em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que é um texto clássico aí, né? Quando se trata a respeito da revelação de Deus. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quando nós estudamos sobre teologia, nós já vimos que, na verdade, nós estamos estudando sobre a revelação de Deus. Ok? Nós já vimos que Deus, na sua grandeza e soberania, resolveu se revelar a nós. Nós tomamos conhecimento a respeito de quem Ele é, daquilo que Ele fez, dos seus atributos, da vontade, daquilo que Ele exige de cada um de nós e daquilo que Ele realizou em favor de cada um de nós por meio da revelação. Só que tem algumas coisas que não foram reveladas, que estão ainda encobertas.
e que talvez nós só tenhamos conhecimento ou entendimento sobre isso quando, no dia final, quando estivermos na presença do Senhor. O problema da teologia é que muitas vezes ela despreza o que Deus revelou, ela não faz questão com aquilo que Deus revelou, e fica procurando aquilo que Deus não revelou. Essa é a dificuldade muitas vezes da igreja. A igreja que despreza as Sagradas Escrituras, a lei, aqui sinônimo de lei, como diz aqui no texto de Deuteronômio 29, e que fica atrás de sonhos, de visões, de novas revelações e de uma série de situações que Deus não revelou. Ou então vão gastar um tempo e um esforço tremendo para tratar de um assunto que Deus também não quis se revelar. Um dos assuntos que a igreja tem curiosidade, né, muitas vezes, e que acaba procurando, mas que não foi revelado, e que a gente deveria, naquilo que não foi revelado, sossegar o facho, né? Deus não revelou, não revelou. Mas a igreja parece que ela tem uma necessidade, são assuntos relacionados a anjo, né? Não é à toa que até com esoterismo, alguma coisa assim, a própria sociedade ela tem um desejo por esse negócio de anjo, de angelologia, e de tratar de anjo, principalmente sobre a queda de Satanás, né? Por que Satanás caiu, como que foi. E aí usa textos fora de contexto para tentar identificar algumas questões que Deus simplesmente não revelou. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 1, como que começa Gênesis capítulo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí a gente já pega, o crítico, né? Já pega e fala, peraí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o princípio do quê? E outra, quem criou Deus? Deus estava na onde? Se Deus no princípio criou todas as coisas, então Deus é antes do princípio? Mas, então quem que fez esse Deus? Da onde que surgiu? Foi revelado? Sim ou não? Não foi revelado. As Escrituras já partem do pressuposto que Deus é eterno. E aí eu vou querer queimar minha pestana para tentar definir uma teoria minha de como que foi a existência de Deus. Tem algum propósito benéfico nesse negócio? Não tem. Então a teologia ela tem que estar firmada e focada naquilo que pertence a nós. E o que pertence a nós no campo da teologia? O que Deus revelou. O que Deus não revelou, paciência, meu amigo. No dia eterno você pergunta para Ele se isso é tão importante. Mas até então, enquanto estivermos aqui, o nosso foco tem que estar naquilo que nos pertence. E segundo o texto, o que nos pertence? O que pertence a nós e aos nossos filhos? Aquilo que foi revelado. O que não foi revelado não tem o porquê da gente ficar gastando tempo e nem esforço algum. Nesse sentido, irmãos, o estudo da teologia ou das doutrinas precisa focar a Bíblia como um todo. E aí a dificuldade que nós temos é que a Bíblia ela não foi escrita de uma maneira a dividir os temas. Vou pegar um exemplo aqui. Abra sua Bíblia no capítulo que fala sobre a justiça de Deus. Existe um capítulo específico que fala da justiça de Deus? Não, existem textos berços, que nós chamamos de teologia, aquele texto que você tem uma característica maior a respeito de um determinado assunto. Por exemplo, eu posso falar, pegar alguns exemplos, abra sua Bíblia no texto que fala sobre divórcio. Opa, existem alguns textos que são textos berço que vão falar desse assunto. Mas é apenas um texto só? Não, são vários. E eles estão tudo reunidinho ali no mesmo capítulo? Abra sua Bíblia no texto sobre o amor de Deus. Tem algum texto que é único e que fala tudo sobre o amor de Deus? Não, ele está espalhado
em toda a revelação. Só que, segundo Deuteronômio, essa revelação foi dada a nós, nos pertence, a nós e os nossos filhos. E esse é o material que nós temos para estudar. Esse é o material que nós temos, que nos foi revelado, que deve ser observado para identificarmos tudo aquilo que Deus quis revelar a nós, sobre qualquer assunto, sobre o amor de Deus, sobre divórcio, sobre justiça, e seja lá o que for. Então, as Escrituras, ela precisa ser observada de um modo completo, entendendo que ela foi dada pelo próprio Deus, segundo a vontade de Deus, pertence a nós e que por isso, então, devemos guardar. Veja aí qual que é a finalidade aí dessa revelação que Deus nos deu. Final do verso 29, né? Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos, para sempre. E aí a finalidade. Para quê? Com que finalidade? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aqui as palavras desta lei, obviamente, referindo ao Pentateuco, mas aplicado como sinônimo para toda a revelação. Então, qual que é o objetivo de Deus ter revelado as Sagradas Escrituras para nós? Para que nós cumpramos. Agora, como que você vai cumprir aquilo que você não conhece? Como que você vai colocar em prática aquilo que você nunca leu? Aquilo que você nunca ouviu? Aquilo que você nunca estudou? Tem como? Não tem. Desde uma receita qualquer que você vai fazer lá na sua casa, se você não aprendeu, se não te foi revelada a receita, não precisa nem estar escrito, mas se não foi revelado, a avó não ensinou como que ela faz o bendito bolo de fubá dela, você vai conseguir praticar e fazer igual? Não vai. Então você tem que tomar conhecimento daquilo que foi revelado e colocar em prática. Porque não adianta também nada a minha avó ter chegado para mim, contado o segredo do bolo de fubá dela, e eu nunca colocar isso em prática. Eu vou fazer o bolo de fubá da minha avó? Não vou. Se eu não coloco em prática, não vou fazer o bolo de fubá. Pode ser a receita, sim, mais maravilhosa, o melhor bolo de fubá de todos os tempos. Então, primeiro eu preciso receber a revelação dessa receita. Esse é um ponto. Mas para que eu cumpra, para que isso continue sendo benéfico, eu possa continuar comendo bolo de fubá, eu tenho que fazer o quê? Fazer a receita, não é assim? Porque senão vai acabar caindo no esquecimento. É justamente isso que Deus quer de nós quando Ele nos revela a sua palavra. Não só para você tomar conhecimento, mas, segundo o final do verso, para que cumpramos, para que coloquemos em prática, para que nós venhamos a fazer aquilo que Ele mesmo já revelou e quer de nós. Agora, diante dessa dificuldade, ciente dessa realidade, mas diante dessa dificuldade, que a Bíblia, ela é revelação de Deus, que a gente precisa tomar conhecimento, mas que ela não vem separadinha, divididinho os temas, que o povo de Deus fez, né? E que de modo especial dentro da Reforma Protestante foi feito. Aquilo que nós conhecemos na história como confissão de fé. O que é a confissão de fé? É justamente um documento onde nós expressamos, pautado naquilo que Deus revelou, o que Deus quer de nós, ou ensinou a nós, em temas distintos. Imagine você, um novo convertido, começou agora a sua caminhada cristã, e aí, de repente, você sabe o básico, que Jesus, na sua graça, nos salvou. Ótimo. E aí alguém vai perguntar, você virou cristão, por quê? Mas o que vocês creem a respeito de Deus? Como que Deus se revela? Mas Jesus é Deus? E que história é essa de Espírito Santo? E por que você deixou os seus vícios? A Bíblia proíbe? Por que você agora está agindo diferente na sua vida conjugal ou na sua vida profissional?
E aí você fala assim, não sei. E aí as pessoas, ou você mesmo, no seu crescimento, vai começar a se questionar sobre alguns assuntos específicos. E que a Bíblia vai revelar de modo pulverizado em toda a Escritura. Então fez-se a necessidade de agrupar os temas, ou os temas mais importantes, para facilitar a nossa compreensão daquilo que Deus revelou. Com isso, nós estamos acrescentando alguma coisa na revelação? Não. Continua o princípio da sola Escritura. Ninguém está acrescentando nada. Só que nós começamos a organizar em temas para facilitar o nosso estudo daquilo que Deus revelou e que pertence a nós e aos nossos filhos. Para que nós possamos, de fato, cumprir conforme o que Deus revelou. Eu, quando me converti, vou dar um exemplo aqui rapidamente. Um dos temas, a oração. Você sabe tudo de oração? Eu, quando me converti, eu não sabia. E aí, então, eu, ali no início da minha caminhada cristã, estudando alguns textos, vi o texto de que a oração, ela tinha que ser sem vãs repetições. E alguém, nesse processo de discipulado, falou assim, o cristão, ele não reza. O cristão, ele ora. A primeira coisa que ensinar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é reza e o que é oração? Porque nós cristãos achamos que aquele que vem, se converte, ele já vem e recebe lá, baixa o download e ele já sabe tudo. E não é assim. Inclusive tem algumas expressões que a gente fica dizendo, o que é isso? O que esse cara está falando? Não é assim? E aí dificulta a nossa caminhada cristã. E aí, então, me deparei com a realidade de que a oração eu não podia rezar mais. Só que eu não sabia qual era a diferença de reza e de oração. Aí depois, e outra, na época não tinha internet ainda, né? Você dá um Google. Hoje ainda você tem que dar um Google. Qual que é a diferença entre reza e oração? Você põe lá, vai aparecer um monte de coisa. Não precisa nem digitar. Mas na minha época, não tinha. Né? Isso lá em 90, no início de 90. Então, demorei um pouco para pegar esse negócio, o que era? Eu falei, não, reza é quando é um trem pronto. Por isso que a gente usa esse termo, inclusive nos contratos. Olha, o contrato reza, não é assim que a gente fala? O contrato reza que você não pode fazer determinada coisa. Você tem que pagar o aluguel até o dia 10. Se você pagar no dia 11, vai ter multa. O contrato reza. Então, reza é aquilo que está escrito, aquilo que... Então, o rezar é justamente você fazer entre aspas, uma oração, mas que já está pronta. E às vezes fica até mecânico, né? Eu lembro, por exemplo, da minha avó com o terço na mão, rezando, porque era orações prontas, só que ela estava ali contando lá as bolinhas lá, e na hora que chegava no quadradinho tinha que mudar a reza, e na hora que chegava no outro negócio lá tinha que fazer um salve, não sei das quantas. Só que ela estava ali com as bolinhas, só que os netos falavam alguma coisa, falavam, tô ouvindo, hein? Ou então já dava uma dor, fulano, desce daí. Ela nem estava lá. Por quê? Porque a reza você está fazendo um negócio mecânico. A oração não. Como que nós aprendemos? O que é oração? Falar com Deus. Não é assim? E aí, então, nesse meu processo, eu identifiquei primeiro, então, que oração era falar com Deus e reza era uma coisa pronta que eu não devia seguir. Aí eu cheguei na igreja e alguém resolveu fazer, chegou no final do culto lá e vamos terminar o nosso culto com a oração que o mestre nos ensinou. Aí terminou, ele fez uma oração, e aí geralmente na escola dominical ele fazia uma oração, Deus abençoe e tal, e nós, ó Pai, pedimos a tua bênção juntos, orando ao Senhor a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E começar, Pai Nosso, não sei o que, mas peraí, Pai Nosso não era reza? E agora a igreja inteira está rezando? E começou a surgir um monte de dúvidas. E aí então eu me deparei, não pode ter vãs repetições, não pode ter reza. Aí o que eu fiz? Meu Deus, então não pode ter vã repetição?
Então, se eu orei por um assunto, eu nunca mais posso orar por ele. Porque se eu orar de novo por ele, vai ser o quê? Repetido. É repetido. Então eu falei assim, Senhor, abençoa o meu futuro. Aí no outro dia eu falei, mas agora eu posso pedir para ele abençoar o meu futuro? Porque eu já pedi ontem. Vai ser repetição. Não posso. E fiquei um tempo sem saber agora o que orar, porque eu já tinha orado. Não podia orar de novo. Aí só que você vai estudando a Bíblia e você vê que Jesus, ele está focando a vã repetição. Não a vã do Roberto, tá? Essa vã no sentido de que é vazio. A vã repetição. Né? Então, essa questão de você ficar repetindo um negócio vazio, que é a característica da reza mesmo. Mas a repetição em si não é proibida. O próprio Senhor Jesus orou a mesma oração 3 vezes. Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E as Escrituras nos disseram, ou nos dizem, que ele fez essa oração por 3 vezes. E aí eu compreendi que eu podia repetir a minha oração, desde que o Senhor não tivesse me respondido. E que aquilo não seria vã repetição. Seria uma repetição que é tolerada e que Deus permite. Inclusive, Ele me manda ser incessante na oração, né? Usando, inclusive, algumas parábolas lá da viuvinha que importunou o juiz iníquo, né? De tanto orar, o juiz fez. Deus, que não é iníquo, vai me ouvir muito melhor, de uma maneira muito mais clara. Mas que não tinha problema de eu repetir a minha oração enquanto Deus não me respondesse aquele assunto. Agora, isso aconteceu num processo. Demorou um tempo para eu identificar isso e entender isso sobre oração. Por quê? Porque eu não tenho um capítulo específico que me fala tudo sobre a oração. O tema oração é pulverizado na Bíblia. E aí as pessoas, então, tiveram esse mesmo problema que eu tive. E qual foi a solução que a igreja resolveu? Como que ela resolveu esse problema? Através da confissão de fé. Então, o que é uma confissão de fé? É uma nova revelação? Não. É justamente pegar a revelação que Deus nos deu e organizá-la por temas. Ok? Então, por exemplo, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja reformada, nós temos como declaração de fé a confissão de fé de Westminster. Por quê? Porque lá em 1600, não sei quanto, 24, acho que é, na abadia de Westminster, Londres, se reuniram 121 teólogos, talvez eu possa estar errado aí, se você tiver na Bíblia de Genebra, você vai ter esses dados. 121 teólogos durante 4 anos, basicamente, para estudar toda a Bíblia e dividir a revelação da Bíblia por temas. Então você está lá, pegando Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus, palavra-chave, criou. Então separa, tema lá, criação, põe Gênesis 1. Aí está lendo, tarará, chega num outro texto que fala que Deus é o Criador. Opa, separa esse texto que está falando de criação também. E por aí vai. Aí, cada tema, eles foram dividindo todos os textos. Estudaram todos os textos que falam sobre a criação, e aí, então, chegaram à conclusão do que a Bíblia ensina sobre a criação. Pegaram todos os textos relacionados à oração, estudaram texto por texto, e aí redigiram uma declaração daquilo que a Bíblia ensina sobre a oração. E assim sobre cada tema. Assim surgiu a confissão de fé. No nosso caso, nós utilizamos a confissão de fé de Westminster, mas existem várias. E tão boas, tão importantes quanto a própria de Westminster. Então, a confissão de fé é uma maneira que nós temos de declarar aquilo que nós cremos e aquilo que o próprio Deus revelou e que pertence a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos, para que coloquemos em prática. Eu não sei quantos aqui já leram a Confissão de Fé de Westminster, mas é uma leitura fácil, né?
mais dividida em temas. Mas além da Confissão de Fé de Westminster, eu acho que eu tenho até os dados aqui, 121 teólogos, a maioria deles, né, presbiterianos e puritanos, lá em Westminster, do dia 1º de julho de 1643 a dezembro de 1646. Então, eles estudaram isso, é lógico que teve algumas interrupções, mas aí esses 121 pastores, teólogos, aí definiram, então, aquilo que é conhecido como a Confissão de Fé de Westminster, também o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, que são dois documentos relacionados a perguntas, né? A Confissão de Fé é uma declaração daquilo que nós cremos sobre todos os assuntos. O Catecismo Maior e o Breve Catecismo é um livro em formato de perguntas. O que a Bíblia diz sobre Deus? Aí vai estar lá. Qual que é o fim principal do homem? Está lá. Qual que é o primeiro mandamento? Aí ele explica. O Catecismo Maior era utilizado no estudo dos adultos, e o Breve Catecismo, que é uma síntese desse Catecismo Maior, era utilizado no discipulado das crianças. Era o currículo da escola dominical para adultos e crianças, né? O problema da nossa geração hoje é que a gente não conhece nem o Breve. E às vezes nós nos colocamos em uma situação apertada, porque os nossos filhos são instrumentos maravilhosos de Deus para nos questionar a respeito das questões da vida. E eles fazem cada pergunta, né, Sabrina? Eles fazem cada pergunta, e às vezes está lá já pronto, desde 1646, está lá pronto. Ele vai chegar para você e perguntar alguma coisa da Bíblia, e já está lá, prontinho. Se você tivesse estudado, ou estudado com ele, né, certamente já diminuiria um monte de perguntas que ele faz para você, que você não sabe a resposta, principalmente a respeito de Deus, a respeito de Jesus e a respeito da Bíblia. Então, essa era a metodologia. Além disso, eles fizeram outros documentos, né, como questão de liturgia, princípios litúrgicos e tudo mais. No caso da Igreja Presbiteriana, nós só adotamos a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Além dela, olhando aqui para a nossa apostila, né, falando aí sobre a Confissão de Fé, além da Confissão de Fé de Westminster, nós temos também algumas confissões de fé históricas que são interessantes. Na nossa apostila eu cito a segunda confissão helvética, que é antes da Confissão de Fé de Westminster, ela é de 1562, né? É uma das grandes confissões reformadas aí do século XVI. Além, tem um pouco da história dela aqui. Tem a Confissão de Augsburgo, de 1530, a Confissão Escocesa, de 1560, e a Confissão Belga, de 1561. São documentos históricos que falam a respeito daquilo que nós cremos sobre determinados assuntos que a Bíblia revela. Um outro documento histórico que eu gostaria de pelo menos mencionar com os irmãos sobre confissão de fé é a chamada Confissão de Fé de Guanabara. Eu já mencionei sobre ela aqui há algum tempo atrás, né? Não sei se você teve interesse de procurar pesquisar. Essa Confissão de Fé é um documento histórico brasileiro. Foi escrito aqui no Brasil, né? Em 1560, acho que é, deixa eu ver aqui exatamente. Na época aí, foi publicado em 61, mas de 57 a 61, nós temos aí o que acontece. Eu pus aqui um breve relato, mas a Confissão de Fé de Guanabara, escrita lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, acho que tem até um monumento lá, acho que sobre essa questão. O que aconteceu? Você lembra, vamos lembrar, professores de história aí me ajudam. Você lembra que historicamente nós conhecemos o registro que o Brasil foi descoberto, que dia mesmo? 22 de abril de
1500. Lógico que essa aí foi a data que puseram, a gente sabe que já no dia 23 já tinha um mapa pronto, né? Mais ou menos isso. Mas, tudo bem, historicamente, dia 22 de abril de 1500, descobriu-se o Brasil. Aí nós tivemos, só para registro, para dizer, isso aqui é dos portugueses e pronto, acabou. Aí ficamos quanto tempo sem fazer nada aqui? Em hipótese, né, também. Lá na época que você estudou lá na escola lá sobre a história do Brasil, de 1500 até 1500 e quanto? Não se fez nada aqui. Lembra ou não? 1530. São 30 anos que ficou aí o negócio, né, meio que parado. Aí, a partir de 1530, começa o período das chamadas invasões. Lembra disso de história? Sim? Então, nós tivemos, pelo menos historicamente falando, mais importantes, 2 invasões. A invasão holandesa, que aconteceu lá no Nordeste. Né? Inclusive, o príncipe Maurício de Nassau, né? Veio com o objetivo de colonizar lá o Nordeste brasileiro. Inclusive, em Recife, tem construções da época que o Maurício construiu. Olha que coisa maravilhosa. E de vez em quando você pega lá um pernambucano de olho verde. Já viu isso? Provavelmente algum holandês dormiu com uma parente dele, né? Que vai ficando e sai o cara lá, moreninho, às vezes de olho verde, né? São heranças da invasão holandesa no Nordeste brasileiro, que depois, infelizmente, foi eliminada aí, né? E ele acabou indo para outros lados. Inclusive, você que gosta um pouco de geografia, sabe que lá no Oceano Índico tem as chamadas Ilhas Maurício, justamente por quê? Porque esse príncipe, né, que era um investidor aí nas descobertas e tudo mais, acabou chegando lá nessas ilhas lá, e a ilha recebe o nome por conta dele. Mas aí pronto, o português mandou embora os holandeses, que eram protestantes, os portugueses eram católicos, mandaram esse povo embora, mas você tem lá resquícios até hoje da história da invasão holandesa. Além da invasão holandesa, nós tivemos uma outra tentativa. Qual que foi? No Rio de Janeiro, inclusive, que é a invasão francesa, né? Para construir lá a chamada França Antártica. Lembram disso? E quem era o general que estava promovendo essa invasão, né? Era o senhor de Villegagnon. Você deve ter estudado isso lá em história, caiu na prova, você errou, tenho certeza, né? Porque eles não falam muito desse senhor de Villegagnon. Mas esse cara era quem, em 1557, chegou aqui, na verdade, um pouquinho antes, né? Mas chegou aqui no Rio de Janeiro e estabeleceu ali essa França Antártica, que tinha o objetivo de colonizar o Brasil na perspectiva francesa. No dia 7 de março de 1557, é uma data importante para nós, chegaram aqui no Brasil alguns presbiterianos franceses, são chamados huguenotes. O que aconteceu? O senhor de Villegagnon, ele mandou uma carta para Calvino. Lembra que a reforma protestante aconteceu em 1517. Então nós estamos aqui 40 anos, né, de que a reforma aconteceu. Então agora Genebra já estava estabelecido como uma cidade protestante e tal. Como Calvino era francês, Villegagnon mandou uma carta para Calvino e falou assim: olha, eu estou aqui nas terras, né, portuguesas, Brasil, e nós vamos tomar parte aqui, e nós vamos constituir a França Antártica. Nós temos um projeto de colonização, e eu preciso que você mande missionários para cá, e que você mande trabalhadores, crentes, para nós colonizarmos aqui essa faixa. E aí, Calvino enviou para cá cerca de 50 pessoas, 50 famílias, não vou lembrar exatamente, alfaiate, padeiro,
sapateiro, tarará, tal. Gente com as profissões básicas para se começar a colonizar, pedreiro, tudo mais. Só que eram todos crentes, todos protestantes. E eles vieram. Só que chegou aqui, o senhor de Villegagnon resolveu abrir mão do projeto da colonização francesa para ter benefício próprio. E aí ele se vendeu para o padre Anchieta. Entendeu? O padre Anchieta, Xandão da época, comandava tudo, né? E ele chegou e fez um acordo com o senhor de Villegagnon, falou assim, ó, eu vou te dar benefício, só que é o seguinte, meu amigo, você tem que parar com esse projeto de França Antártica. Aí Villegagnon falou assim, bom, eu estou aí agora com 50 famílias de presbiterianos aí, que os caras vieram e não sei o que nós vamos fazer com esses caras? Vamos matar. Golpistas, nós vamos matar. Villegagnon e o Anchieta, né, resolveram então matar esses presbiterianos. Chegaram para os presbiterianos, prenderam eles lá na ilha, lá o Guanabara tem uma ilha. A ilha também chama Ilha de Guanabara? Prenderam os caras lá na Ilha de Guanabara. Isso tem tudo registrado historicamente falando, tá? E aí deram algumas horas para eles, falaram assim, vocês vão morrer. Só que nós queremos dar para vocês a oportunidade de registrar o porquê que vocês estão aqui. E qual que é a sua declaração de fé. E esses homens, então, homens e mulheres, alfaiate, barbeiro, sapateiro, pedreiro, não era nenhum teólogo, não tinha pastor. Tudo gente simples. Se reuniu e escreveram um documento que é conhecido historicamente como a Confissão de Fé de Guanabara. O primeiro documento protestante escrito nas Américas. Olha a importância histórica disso. Só que nós não aprendemos isso na escola, porque a nossa escola ela é influenciada pelo catolicismo. Vai falar que o Xandão matou os caras aqui? Vai falar que o Chetão aqui matou todo mundo? Não vai falar. É por isso que você não aprende isso na escola. Mas, aí aconteceu. Desse documento que eles escreveram em poucas horas, nós temos uma confissão de fé, onde eles declaram, nós cremos nisso, nós cremos naquilo e tal. E é excelente o texto. Postura lá, é um texto curto, pequeno, mas teologicamente fantástico, que demonstra, por exemplo, que o conhecimento teológico daqueles homens, no início da era ainda protestante, era muito superior à maioria dos crentes de hoje. Né? E eles escreveram isso e depois, obviamente, foram mortos. Só que alguns, acho que 2 conseguiram fugir. Eu não vou lembrar, faz tanto tempo que eu li esse livro. Acho que 2 conseguiram fugir. Um fugiu para o continente e o outro se escondeu no meio da carga de pau-brasil e fugiu no barco que estava trazendo o pau-brasil para a Europa. Esse que fugiu no barco, ele escreveu, se não me engano, 2 livros. Inclusive usando o próprio sangue e usando a tinta do pau-brasil. No navio mesmo, o bicho já foi escrevendo. O nome dele é Jean de Lery. E esse livro, um desses livros é fantástico, chamado Viagens à Terra do Brasil. Ele conta questões relacionadas à geografia do Brasil, à fauna, à flora, né, as belezas naturais. E conta também a história de por que ele teve que sair daqui fugido nesse navio de pau-brasil. E esse documento, então, que conta um pouco mais sobre essa declaração, a confissão essa de Guanabara, que foi o documento que o Anchieta usou para declarar a morte desses presbiterianos, porque declarou eles hereges. Vocês creem nisso? Então vocês são hereges. E aí enforcaram essa turma toda lá na de Guanabara.
Jean de Lery, que fugiu, escreveu tudo isso. E, não sei se foi a USP, foi a USP, há alguns anos atrás, publicou esse livro. Né? Em 2000, próximo de 2000, quando estava se comemorando os 500 anos do Brasil, não foi isso? Então, algum historiador lá resolveu publicar esse livro. Então, você tem acesso hoje, está disponível, chama Viagens à Terra do Brasil, de Jean de Lery, onde ele conta toda a história e conta também esse episódio aí da Confissão de Fé de Guanabara. Depois outros livros surgiram, hoje você tem publicado pela editora, inclusive o livro Confissão de Fé de Guanabara, que conta essa história e que traz na íntegra o texto da confissão, que é então a declaração de fé daquele povo, dos presbiterianos franceses, chamados huguenotes, diante da ameaça de morte que Anchieta os colocou. Por que é importante tudo isso, irmãos? Nós, como cristãos, precisamos, segundo as Escrituras, estarmos prontos a dar resposta da nossa fé. Abra a sua Bíblia lá em Pedro, vamos relembrar isso, né? Quando nós recentemente estudamos aqui a carta de Pedro, nós, olhando a primeira epístola, vamos ver aqui o que eu acho aqui. Capítulo 3, verso 15. Nós temos a seguinte declaração. Leiamos juntos aí. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando o quê? Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui nós estamos falando de um momento de perseguição, né? A carta de Pedro foi escrita aos forasteiros, aqueles que estavam sendo perseguidos, e dentro do contexto aqui que nós já estudamos recentemente, o apóstolo Pedro chega para os irmãos e fala: irmãos, nós precisamos estar firmes em Cristo, nós precisamos de buscar conhecimento da palavra, nós somos representantes de Jesus, somos sacerdotes e reis, sacerdócio real com Ele. E nós precisamos ter essa comunhão com Cristo e colocar Cristo no nosso coração de tal forma que estejamos preparados para o quê? Para responder. Veja que antes ele tinha falado que nós temos que estar preparados para proclamar. Mas não, como cristão, você não tem que só estar preparado para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além de você estar preparado para pregar o Evangelho, você tem que estar preparado também para responder. Responder o quê? A respeito da razão, a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em vós. O que você crê? Qual que é a sua esperança? Qual que é a sua declaração de fé? Você tem que estar preparado para responder. Agora, como que você vai responder de uma maneira fiel? Falando daquilo que você acha? Não. Mediante a revelação que Deus deu a nós e que pertence a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos tudo aquilo que foi dado pela lei. Então, o conhecimento das Escrituras é que me permite estar preparado, o conhecimento da revelação é que me permite estar preparado, primeiro, para proclamar corretamente as virtudes de Deus, e quando alguém pedir razão, pedir explicação da minha esperança, daquilo que eu acredito, daquilo que eu estou esperando, daquilo que eu creio, eu esteja preparado o suficiente para dar a razão da minha esperança, para dar a declaração da minha fé. Isso é o que os nossos irmãos do passado fizeram com as chamadas confissões de fé ou declaração de fé. Irmãos, houve um tempo na igreja, por exemplo, ia fazer profissão de fé, o cara tinha que... Hoje é algo que com o tempo, se Deus permitir, eu quero resgatar dentro da Igreja Presbiteriana Real Aliança.
que a confissão de fé hoje resume o quê? O cara faz lá um curso de catecúmenos, obviamente, ele, no nosso caso aqui, ele vai fazer uma provinha para eu saber se ele entendeu ou não cada ponto essencial da fé cristã, né? A maioria das outras igrejas ninguém faz isso, mas aqui nós aplicamos uma provinha, não para que o cara seja aprovado ou reprovado, mas para que a gente veja pela resposta dele se ele está pronto a dar razão da esperança que há nele. Geralmente, como a maioria de vocês fizeram profissão de fé e não foi já dentro do contexto aqui da igreja ou reformada ou da igreja Real Aliança, provavelmente você fez um mês de aulinha lá, com um presbítero que sabia menos que você, né? E que te deu lá algum livrinho para você ler lá, e aí depois te trouxe na frente assim, o pastor falou, você crê em Jesus? Não uma vaca de presépio. Você promete andar nos caminhos de Jesus? Aqui na frente, faz tudo. Você promete respeitar a igreja, enquanto assim. Então, beleza. Aí batiza quem precisa batizar, pronto, você fez a profissão de fé. Aí se sai na rua, alguém pergunta, o que aconteceu lá? Eu vi uma foto sua lá no Facebook da igreja. Não, eu fui recebido como mesmo. Mas o que vocês creem lá? Aí você faz assim. É isso? Vai resolver o problema? Qual que é a razão da sua esperança lá? Você fala assim. Não vai resolver. Você tem que estar preparado a dar razão da esperança que há em vós. É isso que se espera de todo cristão verdadeiro. Está pronto para proclamar e pronto para responder. Se o cara chega e diz, por que vocês creem nisso? Viu? Mas por que vocês fazem isso? Ou por que vocês deixam de fazer aquilo? Você tem que estar preparado. E a confissão de fé é um instrumento didático para me facilitar, para me conduzir por temas específicos, como que eu vou responder a respeito disso. Se alguém chega para você, e o que você crê a respeito de oração? E o que você crê a respeito de vida após a morte? Viu? O que você crê a respeito de casamento e divórcio? O que você acha, por exemplo, de mudança de sexo? A Bíblia vai tratar de assuntos? Claro, ela vai te dar base para tratar de qualquer assunto. Ela vai te dar princípios pela palavra do Senhor, pela lei do Senhor, que vão ser aplicados em qualquer contexto. Agora, qual que é o alvo do verdadeiro crente? É ter o conhecimento da revelação, porque foi dada a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos aquilo que Ele queira, que o próprio Deus queira de nós, mas ao mesmo tempo estejamos preparados para proclamar as virtudes e dar o quê? Resposta. E, meu amigo, nós não teremos resposta daquilo que nós não conhecemos. Imagine que amanhã depois eu saio aí falando para todo mundo que eu tenho conhecimento de física nuclear. Tá? Eu assisti 2 videozinhos no YouTube lá, eu sou especialista em física nuclear. Tá? Aí então, eu me proponho a fazer uma palestra na universidade sobre física nuclear. O que vai acontecer comigo? Vou passar a maior vergonha da minha vida. O primeiro anista lá vai me fazer uma pergunta lá que eu não vou saber responder. Eu nunca fiz. Para eu ter respostas sobre qualquer assunto de física nuclear, o que eu preciso? Ser graduado desse negócio, no mínimo. Ter conhecimento, estudar, taraná, né? Se eu não me aprofundar em física nuclear, ou, sei lá, qualquer outra coisa aí, eu vou passar vergonha. E no cristianismo é a mesma coisa.
Principalmente no contexto de cristianismo que nós vivemos. Se fosse num país de perseguição, que não dá tempo da gente estudar, não tem como reunir, parará, papapá, tudo bem. Mas não, as pessoas estão sedentas de respostas, mas de respostas que têm amparo. Às vezes nós recebemos pessoas em casa, nós recebemos amigos, às vezes no trabalho, surgem assuntos que são extremamente teológicos. Muitas vezes nós não damos o nome disso, mas se são, porque estão envoltos assuntos relacionados à Bíblia, relacionados ao ser divino, relacionado à vida pós-morte, tudo mais. Aquele senso interno que todos nós temos de religião e de Deus. E aí nós perdemos grandes oportunidades, porque nós não sabemos. Não estamos prontos para dar resposta da razão, da esperança que há em nós. Agora, e tem uma coisa importante que precisa ser dito ainda sobre isso, irmãos. A própria revelação de Deus diz que esse conhecimento, o conhecimento da revelação de Deus, é a única coisa que permanece eternamente. O conhecimento de física nuclear não vai fazer diferença nenhuma para a minha vida espiritual. Não vai mudar absolutamente nada em relação à minha comunhão com Deus e principalmente a justificação que Cristo fez por mim. Mas o conhecimento da revelação vai. É óbvio que eu posso ser um doutor em física nuclear, isso vai ser de grande benefício para toda a humanidade. Tenho certeza disso. Mas só para esse tempo. Só para essa era. Para ela vindoura, não. A única coisa que permanece eternamente é a palavra do Senhor. Tudo muda, tudo passa. Mas a palavra e a vontade do Senhor permanece para sempre. Então esse é o tipo de conhecimento que é um investimento para a eternidade. É algo que vai te trazer segurança durante as dificuldades que temos aqui neste mundo. Porque diante das dificuldades eu tenho que encher a minha cabeça de coisas que se edificam. Trazer à memória aquilo que vai trazer paz ao meu coração. Ou como Paulo vai dizer lá em Filipenses 3,8, encher o meu pensamento de coisas que são úteis. Agora, se eu não conheço a revelação, se eu não sei do que Deus falou para mim, eu vou passar pelo dia da angústia e vou viver na angústia. Porque eu não tenho na lembrança nenhuma palavra que vai realmente trazer paz e conforto ao meu coração naquele momento, porque eu não conheço a revelação. Vão acontecer situações no meu dia a dia que eu não sei o que fazer. Às vezes eu vou ter até aquela sensação, eu acho que isso está errado. Mas eu não vou ter base para fundamentar a minha escolha. Porque se eu não estudo da revelação, eu não sei o que Deus me deu. E se eu não sei o que Deus me deu, eu não consigo colocar em prática. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já vivi isso, principalmente no início da minha carreira cristã, de você chegar diante de uma situação e o Espírito Santo, né, falar no nosso coração, ele já não, essa situação não é certa. Só que você não tem argumentos, você não tem conhecimento o suficiente para dizer. Às vezes você está em discussão, o cara está defendendo uma ideia lá absolutamente antibíblica, horrível, que despreza a Deus, e aí você chega numa encruzilhada e você fala assim, fulano, eu não tenho a resposta para te dar, mas eu sei que isso que você está falando está errado. E às vezes a pessoa te cala porque você não tem o argumento para falar. Agora, por que você não tem o argumento para falar? É porque o argumento não existe? Não, o argumento está aqui. É porque eu não conheço. E não está aqui. Eu tenho que tomar conhecimento daquilo que Deus revelou, para que eu possa cumprir e para que eu possa dar razão da esperança que há em mim. Irmãos, a cada dia as pessoas estão nos questionando.
Nós somos questionados a todo instante. Porque as pessoas carecem de amparo para suas próprias práticas. E elas querem o contraditório, principalmente para que vençam, na cabeça dela, vence o seu argumento, para que ela tenha amparo na prática ilícita dela. Mas se você tem a razão da esperança que é em você, você vai colocar brasas na cabeça desse infeliz que quer esse contraponto. Porque eles vão nos confrontar. Eles vão questionar a nossa fidelidade a Deus. Eles vão questionar o nosso compromisso com a comunidade dos santos. Nós somos bombardeados todo o tempo. Talvez aqui eu seja o menos bombardeado nesse sentido, porque pelo simples fato de ser pastor, né? Então o ciclo de amizade já é focado mais no contexto de cristãos e pessoas que já frequentam a igreja. Mas você não, você tem aí uma gama muito maior de convívio, lá por causa do seu trabalho, por conta dos cursos que você faz, ou coisa assim, e que as pessoas vão questionar o porquê que você vem à igreja, o porquê que você tem atividade na igreja. Nossa, mas você perde tanto tempo com a igreja, né? Nossa, você perde tanto tempo com esse trem de estudo bíblico, né? Você perde tanto tempo, só que ele não consegue observar que ele, na verdade, é um escravo de uma vida totalmente fútil. Ele não consegue observar isso. E mesmo que não seja fútil, que ele esteja focando em alguma coisa, é algo que é passageiro, terreno. Tem pessoas que entram de cabeça, por exemplo, no trabalho, esquece até da família. Não tem tempo para mais nada. Mas por que eles entram de cabeça no trabalho? É algo lícito trabalhar? Sim, é algo lícito trabalhar. Agora, quando o trabalho assume o ídolo maior no seu coração, ao ponto de desprezar a comunhão com Deus e a comunhão com os santos, já se tornou um grande problema. E que vai limitar você à tomada do conhecimento da revelação que Deus nos deu. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vai ter resposta para todas as situações da nossa vida. Em qualquer área. Ela nos livra, segundo ela mesma nos fala, ela nos livra de situações adversas. Ela nos livra de caminharmos para a nossa autodestruição. Se tem alguma coisa que você vai carregar para o resto da sua vida e para a eternidade, é o conhecimento a respeito daquilo que Deus revelou. Não só para fazer o que é certo, não só para proclamar corretamente, mas principalmente para dar razão da esperança que há em você. Por isso, a necessidade de estudar a Bíblia de modo sistemático, sabendo o que ela fala sobre cada tema. E não numa perspectiva de decoreba, mas saber o que ela diz sobre cada tema, e como disse lá Deuteronômio 29, para que cumpramos, para colocar em prática aquilo que ela fala sobre cada tema. Ontem, por exemplo, nós tivemos o nosso encontro de casais, que na verdade, como eu já disse, não é encontro de casais, é aberto para toda a igreja, porque são estudos bíblicos relacionados ao convívio. E ontem nós falamos a respeito de, quem estava aqui? De diálogo, de comunicação. Né? Os princípios bíblicos que nós estudamos ontem, é aplicado só para o casamento? Não. Os princípios bíblicos que nós estudamos ontem, vai trazer benefício para o nosso relacionamento no trabalho? Porque os ensinamentos da Bíblia, irmãos, eles são aplicados em qualquer área da nossa existência. Eles são amplos. Eles vão trazer princípios para ser aplicado, obviamente, no convívio conjugal, no convívio com os filhos, no convívio com a família, no convívio com o trabalho. São princípios que vão, inclusive,
melhorar o seu relacionamento lá no contexto laboral, lá no seu trabalho, com os seus vizinhos, com aqueles que convivem contigo. Então é um tipo de investimento que vai trazer benefícios em todas as áreas. E deixa eu fazer aqui a prova do fogo, né, Carlão? Então vamos lá. Ontem nós falamos que para um diálogo eficaz, existem alguns princípios. 3 só que nós trabalhamos ontem. Né? Vamos ver se você conseguiu decorar, né? Porque eu tentei colocar em palavras que de modo sonoro são semelhantes, né? Com a mesma terminação, para facilitar a decoração. A gente podia ter usado qualquer outra palavra, mas eu fiz isso de propósito. E quais são? Vamos ver lá. Primeiro princípio da comunicação eficaz. Otaviano, cordialidade. Ser cordial quando você vai conversar. Segundo, objetividade. Ser objetivo. Ó, eu vim falar sobre tal assunto. E o terceiro, sensibilidade. Você entender o que o seu interlocutor está passando e se a palavra vai ser dura, se não vai. Ou seja, simples. Se você ler o último memorando que a sua empresa mandou sobre comunicação entre os funcionários, você vai ver esses princípios lá. Porque a administração, a indústria, todo mundo já descobriu que os princípios bíblicos é o melhor meio para ser aplicado no convívio das pessoas. Só que às vezes, olha como que o negócio tá. Às vezes a pessoa precisa de um guru motivacional que cobra, sei lá 20 mil para fazer uma palestra, para falar a mesma coisa que a Bíblia já te ensinou. E aí sai todo mundo da palestra do infeliz lá, que é um espertalhão muito grande. Que coisa maravilhosa. Vai melhorar a comunicação da nossa empresa. E aí o pessoal do marketing interno vai lá colocar lá, gentileza gera gentileza, que é a cordialidade. E aí eles vão colocar lá princípios para que as nossas reuniões sejam mais objetivas. E Jesus já disse isso, sim, sim, não, não, meu amigo. E aí o pessoal do RH, o departamento da psicologia vai dizer assim, que nós devemos olhar o ser humano por inteiro. Isso é o quê? Sensibilidade. Os ímpios já descobriram os benefícios que a revelação de Deus nos traz. E os crentes ficam aí, como diz os moscando. Quem que inventou esse negócio? O próprio Deus já trouxe isso em revelação há séculos. Nós vamos esse ano, depois nos sermões, né, seguir uma sequência aí num dos livros do Antigo Testamento, que é o livro com mais princípios de administração do que qualquer livro de teoria de administração que você possa imaginar. A Bíblia fala até de propaganda e marketing. Só um exemplo. Você sabe quem que inventou o outdoor? Deus. Você vai lá para Abacuque, né? Ele chega para Abacuque e fala, escreve em letras grandes que quem até passa correndo vai ler. O que é isso? Outdoor. Uma mensagem escrita em letra grande que até quem passa de carro lê. Quem que inventou isso? Deus. Estava lá. É só uma brincadeira, obviamente, mas para te mostrar que a palavra do Senhor ela é rica de tal forma, irmãos, que ela vai te dar princípios, critérios e ensinamentos para toda a vida. E o que é mais importante? Para toda a eternidade. O que nós podemos aprender com a aula de hoje? Uma aula mais histórica. É que você precisa estar pronto para responder
a razão da esperança que é em você. Você tem que ter a sua confissão de fé. E aquilo que eu falei que eu quero resgatar na nossa profissão de fé, é que o cara não fica aqui só na cabeça, né, da mola. Mas que ele chegue aqui e talvez ele sintetize a sua confissão de fé. Eu declaro crer em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu declaro reconhecer a pecaminosidade humana, que nasci em pecado, tarará, papapá, e que Jesus se encarnou, Ele é o próprio Deus, pagou, me justificou por graça, não por mérito. Ou seja, o cara consiga sintetizar, nem que se for numa oração, a razão da esperança que há em vós. Hoje nós somos uma geração bem-aventurada, porque já existem várias confissões de fé que nos auxiliam à tomada de conhecimento daquilo que a Bíblia já disse. Na nossa sequência do curso aqui, nós vamos usar, obviamente, a confissão de fé de Westminster e a divisão que foi proposta na confissão de fé de Westminster para tratar de alguns assuntos básicos da fé cristã. Então, se você tiver interesse, depois você pesquisa lá, é fácil. Dentro do nosso site, inclusive, no site da Igreja Presbiteriana Real Aliança, na parte lá de biblioteca, tem lá a confissão de fé em PDF. Então, pelo celular, você entrar, você, tendo acesso à internet, você entra, baixa lá, você vai ter. E nós vamos seguir os capítulos que estão lá. É lógico, alguma modificação, trazendo algumas questões contemporâneas, né? Porque os caras escreveram aquele documento lá em 1640 e pouco. Então, tem muita coisa que está sendo vivida hoje que não era contexto deles. Então, a gente vai acrescentar. Mas a ideia é que agora a gente siga, basicamente, os capítulos que a própria confissão de fé de Westminster, para que você, no final do curso, esteja apto a dar a razão da esperança que há em você. Alguma pergunta, alguma colaboração, irmãos, sobre a questão da confissão de fé? Alguém já leu a confissão e quer mencionar alguma coisa, né? Em especial essa de Guanabara ou a de Westminster? Dica, né? Já que uma pergunta. Tem também lá, eu acho que, agora não me falou de memória, mas eu acredito que lá na nossa biblioteca também tem a confissão de fé, tem o catecismo maior e o breve catecismo em PDF. Você tem criança em casa, junior em casa, né, pré-adolescente? Baixa lá o PDF lá do breve catecismo. São perguntas e respostas com textos bíblicos que referendam aquela resposta lá. Começa a fazer um quiz lá na sua casa com seu filho. Uma vez por semana que seja. Você vai dar a pergunta e ver se ele consegue responder. E aí, talvez ele até vai conseguir responder. Mas aí você vai dar um papo. Aí você vai estar estudando e, ao mesmo tempo, auxiliando ele a estudar sobre alguns assuntos relacionados. Básicos. O que Deus quer da gente, o que é pecado, o que é oração. Coisas simples, mas que vão te conduzir a, pelo menos, refletir sobre algumas questões e a ensinar o seu pequeno, né, a respeito aí também do desejo de conhecer as questões básicas da fé cristã. Tudo bem?